Muito boa tarde, pessoal. Vamos dar início aqui a mais uma sessão da Service Design Network Chapter Portugal. Em nome de todos que estão aqui a participar hoje da sessão, vos damos as boas-vindas e agradecemos imensamente a presença de todos. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã para vos transmitir uma breve mensagem. Uma breve mensagem de boas-vindas. Acho que todos, acredito que grande parte das pessoas que estão aqui conosco hoje lembram do que aconteceu no ano passado. Nós, da SDN Portugal, tomamos a decisão de avançar com um trabalho que consideramos fulcral e importante para o mercado português e resolvemos iniciar aqui um trabalho, diria eu, bastante valoroso para toda a comunidade, que foi a construção do relatório sobre o estado da arte do design de serviços em Portugal. Isso aconteceu no ano passado, 2020, e vou fazer aqui um refresh. Toda a gente que sabe, toda a gente conhece já a SDN, acreditamos que essa mensagem foi bem passada. Nós estamos aqui a fazer um trabalho pro bono, estamos espalhados aí pelo mundo em 47 países, temos muitos membros hoje a colaborar e a fazer parte da SDN, e temos realmente muito conteúdo digital disponível para a comunidade em todo o mundo. Então, hoje, representando a SDN, nós temos, além da minha pessoa, Mauro, temos aqui a presença também da Luísa e da Laura, que serão efetivamente as speakers desta sessão. Eu simplesmente serei backstage desta vez, não falarei absolutamente nada. E temos dois convidados muitíssimo importantes que estão conosco aqui na sessão, mas a Laura se incumbirá de apresentar os nossos convidados. Um refresh que também é importante fazer são os nossos pilares. Nós, da SDN Portugal, temos o compromisso convosco de desenvolver um trabalho nos 3 pilares. Desde que começamos esse trabalho do Chapter Portugal, acho que isso ficou muito claro, que nós estamos a desenvolver trabalho a nível de service design, no desenvolvimento de conteúdo para o âmbito do negócio, que é o pilar de business, no âmbito da comunidade, que é o que nós estamos a fazer aqui hoje, divulgar conteúdo, fazer conexões, e assim por diante, e no âmbito do conhecimento, que é colaborar com mais conhecimento para instituições de ensino, universidades, etc., que estejam de facto interessadas em divulgar o service design em Portugal. Então, esta é a nossa missão. A SDN Portugal está aqui no centro disto tudo. Também acho que vocês lembram, mas quando nós lançamos o chapter, para além de nós que estamos aqui como fundadores do capítulo ou líder do capítulo, nós temos aqui 3 figuras muito importantes dentro da nossa comunidade, que é a figura do Ambassador, do Go-Getter e do Freestyle. Desde já fica aqui o convite, o reforço do convite para quem quiser colaborar com a SDN Portugal, de se juntar a nós em um desses roles, que para nós serão muito bem-vindos a nível de contributo. Está aqui descrito o que cada um faz em termos de contributo, então para nós é muito importante ter o apoio da comunidade no nosso trabalho. E por falar em apoio, nós tivemos um apoio também muito importante para esse trabalho da Tereza Faria, ao qual, em nome da SDN, eu agradeço, Tereza, o apoio que a Tereza desenvolveu no âmbito desse relatório do Estado da Arte. A Tereza Faria, fazendo um paralelo, é uma go-getter, é aquela pessoa que está disposta a partilhar do fardo e fazer efetivamente as coisas acontecerem. Então, ela nos ajudou aqui de uma forma muito emblemática, diria eu, na construção do conteúdo a nível do português de Portugal e, enfim, da revisão do conteúdo e assim por diante. Mas também esperamos que tenhamos outros go-getters ou outros ambassadors ou outros freestylers que estejam interessados em trabalhar conosco. Mais uma vez, Tereza, muito obrigado pelo teu apoio neste trabalho. Dito isto, passo aqui a palavra à minha colega Laura, que vai falar um bocadinho sobre o projeto. Laura.
Laura, estás em mute. Está bem? Desculpem, obrigada. Aqui eu queria cobrir um bocado, relembrar um bocadinho qual é a ambição deste projeto que é o Estado da Arte do Design de Serviços em Portugal. A nossa ambição aqui é oferecer uma visão clara do design de serviços no nosso país, em Portugal, que eu sinto como meu também, a nossa comunidade. E aqui o agradecimento, porque sem vocês isso não teria sido possível, não é? Com todas as vossas respostas. Mas também é a nossa ambição fazer deste estudo uma ferramenta de mudança, que permitir dar, com esses insights, com esse data-driven perspective, trazer decisões que ajudem a nós, a todos, e a economia, que fundamentalmente é serviços, a avançar e progredir. Portanto, com esta ambição deste pequeno grupo, se estrutura em 4 objetivos bem concretos que conseguem ver no ecrã. Por um lado, identificar efetivamente quem são os service designers de Portugal, e aqui há diversas questões que estão a ver aqui no ecrã. Também, qual é a percepção deste conjunto chamado design de serviços sobre a maturidade do mercado português? Como ele está? O que acham? Qual é a sua sensação? Outro elemento aqui muito importante é esta comunidade tão concreta, que conhecimento tem da formação em design de serviços que existe no momento atual em Portugal? E, finalmente, um objetivo muito concreto e muito ambicioso, devo dizer, de todos nós é como podemos pôr a dispor estes dados, esta informação à comunidade, para que consiga retirar de uma forma autónoma os seus próprios insights. E hoje falaremos um bocadinho disso. Não sei porquê. Ok. Então, como fizemos este estudo? A nossa aproximação foi com um inquérito que difundimos via as nossas redes sociais, mas também de parceiros. E aqui agradeço a colaboração do Daniel Santos e a Service Design Portugal. O target foi muito claro, foram 5 grupos. Aquelas pessoas que estão como founders ou que criaram a sua própria empresa, aquelas que não estão a trabalhar, mas estão a estudar na área de design de serviços, aqueles que estão à procura de novos desafios e que trabalharam em design de serviços, aqueles que trabalham como design de serviços como colaborador e, finalmente, aqueles que trabalham como freelancers. Esse era o nosso target. Da amostra, recebimos 182 respostas, das quais válidas foram 166. As pessoas que ficaram de fora era porque, bem, nunca moraram em Portugal, bem, porque há imenso tempo que não moravam em Portugal e a sua experiência laboral não é representativa para o objetivo do estudo, que é no estado da arte. Tínhamos pessoas que faziam 10 anos que não estavam em Portugal, portanto, achamos que não eram representativas. Destas 166 respostas, 97 correspondem àquilo que nós chamamos de design de serviços e que mais em detalhe irá aprofundar a Luísa. Mas isto não seria possível sem a ajuda dos nossos parceiros. E eu quero dar agora, neste momento, a fala ao Maicon, para que ele apresente como, da sua experiência da MADE, de Design for Business, como trouxeram a sua experiência para ajudar-nos a nós e quem eles são. Quando quiseres, Maicon. Obrigada. Obrigado, Laura. Primeiramente, eu queria agradecer não só você, a Luísa, que me chamaram para participar desse projeto, desse importante projeto, e depois a todos os parceiros aqui, o Mauro, que eu vim conhecer logo depois, e toda a comunidade STN. É um grande prazer para nós participar deste momento. A MADE é uma empresa brasileira, nascida há 7 anos. Nós temos um escritório em Goiânia, no centro-oeste do Brasil, e nosso foco é em consultoria de marca e negócios. Nós também entendemos, né, design como a marca como um organismo vivo, a dialógica, né, do design como transversal e o design como uma ferramenta de solução de problemas. Então, acho que por isso a gente teve essa conexão tão boa. Nós entregamos, né, estratégia de marca, experiência de marca e identidade visual, e também design de serviço, ativação de marca e comunicação. Alguns dos nossos cases no Brasil, a parte estratégica da rede de hotéis Brasília, na capital, e também a parte de experiência de marca para uma rede de empresas de alimentos, né? A parte de experiência falando de design, falando de embalagem, falando do olhar estratégico para o design. E
Também, em 2019, fomos vencedores do prêmio BDA, do Brasil Design Awards, com a identidade visual para um dos hotéis do qual eu já falei. Então, a gente acredita que nesses 7 anos de atuação, a gente consiga trabalhar fazendo e construindo marcas com entrega real, verdadeira e sustentável. E, nesse aspecto, a gente acredita em pesquisa e diagnóstico, em design estratégico, né? Como designers aqui, eu acho que a gente fala bastante a mesma língua, e também pensando sempre na experiência do usuário. Eu acho que são 3 pilares que nós acreditamos na hora de construir marca e construir uma identidade de marca, não só a partir do visual. Bem, a gente está presente, como eu falei, no Centro-Oeste brasileiro, principalmente em Brasília, em Goiânia, em Minas Gerais. Quem tem um pouquinho aí de contato com o Brasil deve se localizar. Mas também aqui em Portugal já há 3 anos com a minha vinda para fazer um mestrado. Então, a atuação também da Made atravessou o oceano e contribui aqui com o mercado em Portugal. Em parceria com a STN, parceria que eu acredito tenha sido bastante proveitosa, e eu acho que é um início de uma construção, nós então desenvolvemos a identidade visual deste projeto, que tem apresentação como hoje. Eu queria só contar um pouquinho para vocês como é que foi essa construção. Primeiro, a marca, né, o selo que nós estamos desenvolvendo e apresentando para vocês hoje, na verdade, ele tem a seguinte construção. Em termos de formas, a gente queria muito que fosse representada Portugal, né? Então, a cultura portuguesa, e por isso fomos buscar no mapa, então, essa forma, essa exclamação para trazer para o selo. E não só nas formas, mas também nas cores, né? Cores que a gente sempre, eu que tenho esse olhar um pouco estrangeiro ainda, vejo com muita alegria, são cores sempre muito vibrantes. Então, essas são as formas e essas são as cores que o projeto traz. E com isso, vocês vão ver também aí no desenrolar dos materiais que a gente tem esses materiais com fotos, com as cores, que sempre representam, ou pelo menos uma tentativa aí de representar a cultura portuguesa. Por isso, fico muito feliz e possivelmente aí nas próximas etapas, nas próximas entregas, nós vamos ter um relatório que vai conter bastante desses elementos e vai trazer um pouco mais dessa identidade visual. Tá certo? Eu fico disponível para que vocês entrem em contato. Logo depois, acho que o Mauro vai disponibilizar os meus contatos. E se quiserem saber um pouco mais sobre a gente, fiquem à vontade. Obrigado, Laura. Obrigada a nós. Agora eu queria dar passo ao Fábio, o nosso Data Jedi. Fábio, quando quiseres, podes te apresentar e apresentar o teu trabalho conosco, se faz favor. Ok. Vocês estão me ouvindo bem aí? Então, gente, boa tarde. Acho que em Portugal já é noite. É um prazer enorme ter feito e participado da minha parte desse projeto com vocês, né? Fui incluído no projeto pelo Mauro. O Mauro gentilmente me convidou para essa pequena aventura e foi extremamente gratificante trabalhar com essa equipe desde o momento inicial do trabalho de Laura, de Luísa, de Mauro, de Maicon e todas as demais pessoas envolvidas nesse trabalho que, na minha opinião, ele traz alguns elementos importantes do universo do que a gente trabalha e eu queria ressaltar alguns desses pontos aqui um pouquinho para vocês. Falar um pouquinho de quem somos. A Ávila Digital, uma empresa especializada em Business Intelligence. O nosso compromisso é otimizar a cultura data-driven nas empresas. Nós zelamos fortemente pela governança da informação. A gente valoriza demais a qualidade da informação. Então, a gente coloca etapas de validação de dados e a gente revisita e trabalha em cima da definição dos processos da empresa para que a gente evite retrabalhos e que a gente entenda de maneira profunda como essa cultura data-driven pode transformar o processo de gestão de uma empresa em um processo mais eficaz. Nós temos sede em Recife, atuamos globalmente, temos clientes espalhados aí pelo Brasil
Nesse momento, temos uma plataforma, a gente é aberto a trabalhar com diversas plataformas. Nesse trabalho, a gente usou o Power BI da Microsoft. Como foi que a gente agiu no projeto da SDN Portugal? Nós trabalhamos a visualização dos dados no Power BI, nós fizemos uma mentoria para a Luísa e Laura terem autonomia para a construção de painéis e dashboards em cima de uma modelagem de dados que nós fizemos com bastante cautela para que elas tivessem praticidade na análise desses dados, para que elas tivessem possibilidade de cruzar diversas informações e verificar que influência um filtro que elas fazem numa questão tem num subconjunto de respostas que está ali dentro daquele conjunto de dados. Alguns pontos importantes que eu gostaria de ressaltar em relação a esse projeto, destaques, seria um papel essencial na visualização dos dados em uma ferramenta de BI, como o Power BI. Ao invés de você visualizar isso em relatórios impressos ou em visualizações estáticas de uma estratificação de uma resposta, a habilidade de você poder cruzar o que é que a resposta tem de subconjunto de dados referente a outras respostas permite uma riqueza de análise diferenciada. Então, a gente consegue ver qualquer fatia de qualquer das diversas perguntas que enriquecem enormemente esse trabalho. Ele tem uma riqueza de informações muito grande. O questionário traz bastante perguntas e ele tem uma riqueza de dados muito interessante. E aí essa maneira de você trazer uma tecnologia que permite essa visualização faz toda a diferença. Outro ponto importante é que a gente usou uma versão gratuita do Power BI. Nós não temos nenhum custo de produto de software atrelado ao trabalho que nós fizemos. Todos os recursos que nós utilizamos e que vamos continuar utilizando para disponibilizar isso para vocês estará disponível na versão gratuita. Então, a versão gratuita tem um recurso de a gente gerar um link público e ele ser disseminado globalmente. Eu considero que esse projeto ilustra bem alguns dos primeiros passos que uma cultura data-driven deve buscar, né, dentro de uma empresa. O que é a cultura data-driven, rapidamente, é você ter dados à sua disposição para auxiliar você a tomar melhores decisões sobre a condução do teu negócio, sobre qual é o próximo passo que você deve tomar, né? E de uma maneira rápida, simples, com indicadores objetivos, para que as conversas sobre essas decisões sejam mais rápidas e objetivas possíveis. Então, eu considero que esse projeto ele tem uma grande ilustração sobre a democratização analítica do acesso da comunidade. A gente está disponibilizando um link público que o mundo inteiro vai poder acessar. A gente vai divulgar esse link após essa apresentação. E outro ponto que eu achei bacana desse projeto foi ter iniciado uma autonomia através dessa mentoria com Luísa e Laura, e elas puderam construir todo o procedimento de painéis a partir dessa mentoria. Então, uma pequena ajuda e com bastante desenvoltura da parte delas, a gente conseguiu obter um resultado que, na minha visão, foi bastante interessante para um grupo que não tinha experiência prévia no universo de BI. Tá? Então, eu agradeço enormemente, mais uma vez, ressaltando aqui que eu tenho um prazer a mais de participar desse projeto, porque eu sou português, eu tenho dupla nacionalidade, e a minha família, a minha avó e o meu avô vieram do arquipélago de Açores, eles são oriundos de São Miguel, né? E é um prazer enorme aqui fazer esse trabalho, também, né, tendo no sangue aí, correndo no meu sangue português. E outra coisa que eu queria ressaltar é que o grupo que participou desse trabalho teve uma eficácia diferenciada pela multidisciplinaridade. Então, a gente tem um grupo com o Maicon tratando design, a gente tem a Laura, a Luísa e o Mauro, e a gente trouxe todas essas competências diversas, e eu acho que é só assim, com essa diversidade unida, que a gente consegue grandes resultados. Fica sem palavras. Muito obrigada. Novamente, nem teríamos conseguido a qualidade con que estamos a conseguir entregar, una perspectiva visual, una perspectiva de dados, de autonomía, de nível de análise, sem a vossa ajuda,
E aqui também quero incluir também todos os participantes que partilharam suas respostas com a Inquérito. Acho que ficou na hora de partilhar os resultados, portanto, diria, querida Luísa, the floor is yours. Compartilha o teu ecrã e vamos a isso. Isso. Está? Uhum. Boa. Fantástico. Bom, então, obrigada a todo mundo pela presença, né? Eu sou a Luísa, vou navegar com vocês pelos nossos dashboards do Power BI. Obrigada aos nossos parceiros mais uma vez. Queria saber se alguém aqui já trabalhou com Power BI, se sim ou se não, podem botar aqui no chat. Aqui embaixo, para quem não conhece, tem um chat, só tem que mudar para Panelists and Attendees, para todo mundo ver a sua resposta. Podem fazer na mãozinha, raise hand. Se querem fazer isso, também podem usar. Pronto. Bom, como já foi referido, o link vai estar público, online, acessível a todos, vai ser enviado no final dessa apresentação em primeira mão aos participantes que estão aqui hoje, exclusivo. Ninguém mais tem esse link, top secret. Então, vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou passar por todos os dashboards, vou dar algum contexto sobre os gráficos, tá? Apresentar algumas interações possíveis. Quem tiver dúvidas, envia aqui no chat também, tá? A gente vai ter uma sessão de Q&A no final e vamos trocando. Então, para começar, está aqui a nossa página de introdução ao projeto. Tá? Essa introdução tem uma rápida apresentação sobre os dashboards e os nossos contatos. Então, qualquer coisa, tem aqui os contatos da SDN e dos parceiros. Tá? O Power BI está estruturado em 5 dashboards. Então, o perfil dos designers de serviço em Portugal, as empresas que empregam esses designers de serviços, a percepção do mercado laboral português, a oferta formativa de design de serviços em Portugal e a caracterização da amostra. Tá? Considerando que os 2 primeiros dashboards estão falando exclusivamente dos designers de serviço, como a Laura já referiu, é um universo mais restrito, e os últimos 3 dashboards incluem toda a amostragem, ou seja, também estudantes e quem está interessado na área. Tá? Aqui embaixo, já para começar, a gente consegue navegar entre qualquer um dos dashboards, tá? Ou pela setinha. Então, temos aqui o nosso primeiro quadro do perfil dos designers de serviço em Portugal, uma série de gráficos. Todos os gráficos num dashboard podem ser relacionados, se for o caso, né? Se for essa a intenção. Nós vamos sempre ter essa estrutura de componentes, tá? Um título, o universo de respostas desse dashboard específico, o gráfico com os títulos e as respostas, e as dicas de ferramenta, que é o mouse over. Com o mouse over, não consigo no Zoom. No Zoom não aparece mouse over. Mas no link de vocês vão ver que com o mouse over nos dados aparecem, pronto, as informações de porcentagem respondente. Tá? Além disso, a gente consegue expandir cada gráfico e fazer a interação entre eles. Ou seja, eu posso clicar em uma informação... agora apareceu. Está aqui. Mouse over. Portugal, 72 respostas, corresponde a 74% das respostas. Tá? Então, se eu clicar em Portugal, temos um zoom também, se precisar. Pronto, cliquei em Portugal, o meu total de respostas faz essa filtragem e todos os outros gráficos respondem ao meu filtro Portugal. Tá? Então, se eu ver, por exemplo, na França, tenho alguém em Leiria, um designer em Leiria. Tá? E, além disso, a gente pode somar aqui filtros. Ou seja, cliquei em Portugal. Se eu quiser saber sobre os mestrados, né, as pessoas com escolaridade de mestrado, portugueses,
eu adiciono com o Command, para quem tem Mac, Ctrl, para quem tem PC, adiciono a informação, situação laboral, colaborador, mais de 5 anos, e posso ir somando essa informação e todos os outros gráficos vão responder a isso. Para sair, você clica de novo em cima de um desses gráficos e volta ao seu contexto original. Tá? Então, mais uma coisa, aqui nos mapas a gente tem uma graduação de cor, tá? Então as zonas não representam, os tamanhos de coloridos não representam o número de respondentes maior, o que representa é a cor. O mais escuro, mais respostas, mais claro, menos respostas, selecionada toda a região. Tá? Queria saber se alguém tem alguma dúvida, falei muito rápido, ficou claro? Se qualquer coisa, mandem aqui no chat. Sim, não? Fala aí, pessoal. Ficou claro. Boa, obrigada, Roberta. Então, vamos fazer aqui um exemplo rápido, tá? Uma coisa mais. Esse gráfico aqui da área de formação e especialidade em design, esse tipo de gráfico vai aparecer nos outros dashboards. Então, vou só explicar rapidamente essa leitura para vocês, tá? Então, área de formação, no caso, está aqui na linha, né? Antropologia, e a legenda representa a porcentagem de especialidade de design. Nós temos, então, nesse caso aqui, alguém que se formou em antropologia e se especializou em design de serviços, né? O design, quem se formou em design, por exemplo, já tem uma distribuição bem maior entre as especialidades, né? E esse tipo de leitura vai aparecer também em outros momentos, tá? Então, vamos fazer aqui mais um exemplo rápido. Quem trabalha a 100% como designer de serviço? Bom, temos aqui a 100%, muitas pessoas, 18 respostas. Ok. Bom, um dos insights que a gente teve nesse gráfico é que a maioria dos service designers residentes em Portugal são portugueses, né? A gente não sabe se vocês tinham essa ideia, a gente não tinha essa ideia muito clara. A gente tem um grupo de service designers aqui portugueses muito forte, quase a metade, tá? Tem 2 anos ou menos de experiência. Vou botar aqui. Aqui a gente pode ir acrescentando, tá? Bom, então vamos para o nosso segundo quadro de dados, nosso terceiro dashboard, para entender um pouco as empresas que empregam os designers de serviços, tá? Nós perguntamos aos participantes que trabalham com design de serviços sobre a empresa que eles trabalham, o tipo de projetos da empresa. Então, temos aqui o setor de quem emprega os participantes, o número de colaboradores da empresa, dentro do tamanho dessa empresa, qual é o tamanho da equipe de design, tá? E qual foi o tipo de projeto em que essa empresa atuou nos últimos tempos. E aí, de novo, aquele gráfico, né? Temos aqui o tipo de projeto o setor de aplicação do projeto e o tipo de projeto. Então, vou aqui dar mais um exemplo. O setor da consultoria, a gente vê que tem atuado, né, nesses setores com esses tipos de projeto. Aqui temos uma predominância de aplicações digitais, né? Se a gente quiser ver, por exemplo, quem tem atuado com Covid, setor público apenas. E aqui é interessante a gente notar que o service design ele está entrando em diversos setores, né? Ele está bem espalhado, tanto em quem contrata, quanto o tipo de projeto, né? Então, temos aqui o primeiro impacto já chama atenção, e, para além disso, isso das aplicações digitais
e também da transformação digital, que está aqui. Bom, chegamos no nosso quarto dashboard, que é sobre a percepção do mercado laboral português. Agora vocês vão ver que o nosso universo de respostas aumentou. Tá? Passamos, antes a gente tinha 97 participantes e agora 166. Por quê? Aqui começa a ser considerado não só os que atuam como service designers, lembrando que nos primeiros 2 dashboards, o nosso filtro para service design foi quem estudou service design, quem tem uma formação em service design, ou quem trabalha, quem dedica parte do seu tempo de trabalho na área. E aqui nós já temos outras pessoas que são estudantes, ou pessoas que trabalham pro bono, ou pessoas que estão interessadas em migrar para a área. Então, temos aqui o tipo de empresas que procuram o design de serviços. E aqui também nós estamos falando sobre a percepção, tá? Tem uma diferença dos 2 dashboards anteriores. Nos anteriores nós perguntamos sobre, de fato, esses profissionais, e aqui a gente está perguntando sobre a percepção desses profissionais sobre o mercado, tá? Então, o que os participantes consideram que são as empresas que procuram design de serviços, ou os setores mais abertos, ou a porta de entrada de serviços das empresas e a motivação para o mercado. Nesse dashboard, especificamente, os gráficos não se relacionam. Por quê? Porque são perguntas independentes, tá? Ou seja, quem respondeu que considera que as tecnológicas são o tipo de empresa que mais procura design de serviços, não necessariamente está dizendo que são essas empresas que têm porta de entrada no departamento de inovação, tá? São perguntas completamente independentes sobre a percepção, e por isso esses gráficos eles não interferem um no outro, mas a gente consegue ver aqui todas as informações filtrando um a um. E aqui na direita a gente tem o grau de maturidade atribuído. Numa escala de 0 a 10, os participantes deram uma nota, tá? E aqui embaixo justificam o porquê dessa nota. Então, a gente tem aqui uns porquês mais positivos, uns porquês menos positivos, dependendo da resposta. E aí, é interessante ver que, aqui no caso, esses 2 estão relacionados, tá? Aqui é interessante ver que muita gente, né, um número considerável de pessoas considerou que não há clareza sobre o que é o service design, e por isso atribuíram uma nota de maturidade mais baixa, né? Seguido aqui por o service design não é percebido como estratégico e uma cultura empresarial muito tradicional, tá? Então depois vocês podem aqui navegar e entender um pouquinho cada um dessas respostas. E aí a gente traz também essa reflexão, né, de qual é o papel dos próprios service designers e da nossa comunidade de criar awareness sobre o que é o service design, né, sobre criar awareness sobre a estratégia, o potencial estratégico do service design, e entender também o que essa cultura empresarial tradicional significa para a nossa realidade. Bom, vou passar aqui. Eu queria saber, desculpa, vou voltar aqui só para saber se alguém tem alguma dúvida aqui. Alguém? Ok, não estou recebendo respostas. Vou passar então a palavra aqui para a minha amiga Laura, que vai explicar a oferta formativa. Obrigada, Elisa. Então, este é o 5º dashboard. Novamente temos a totalidade da amostra. Aqui apresenta-se 2 informações muito interessantes. Por um lado, na vossa parte esquerda do ecrã, ou do dashboard em concreto, está os programas de formação que são conhecidos pelo nossa amostra universo de respondentes, tanto por tipologias de formação como por instituições, e vocês podem filtrar e ver o número. No outro lado, temos na direita
uma avaliação para aquelas pessoas que fizeram formação em Portugal da qualidade dessa formação e quanto isso ajudou. Neste caso concreto, neste dashboard, eu queria destacar um insight bastante interessante, e é que 63% da amostra não tinham conhecimento da formação existente em design de serviços em Portugal. Acho que este insight é muito potente, importante, e que nos está a mandar um sinal muito claro para todos nós, e especialmente para as entidades que oferecem formação nesta área, de que efectivamente se calhar não estamos a fazer, não estamos a chegar ao nosso target de uma forma clara ou visível. Também dizer que este dashboard tem outra característica muito interessante, que vai no encontro de a nossa ambição convertir-se em elemento transformador. Por quê? Porque, como podem ver aqui na direita, as pessoas que partilharam a sua experiência conosco da formação que fizeram em Portugal estão a dizer os pontos de melhoria daquela formação e também os motivos pelos quais aquelas pessoas que conheciam a formação existente não a fizeram. E acho que isso é extremamente interessante. Por exemplo, em pontos de melhoria, o que mais destacado é a vontade de ter mais palestras, tratando temas não tão típicos ou habituais, como AI, blockchain, employee experience, mas também ter palestras de profissionais. Acho que isso é um insight muito útil para as instituições educativas de toda a natureza que temos aqui coberta. E outro insight que se converte em uma ferramenta muito potente é os motivos para os quais as pessoas que conheciam esta oferta decidiram não fazer aqui em Portugal. Aqui temos o mais destacado, uma percepção de que se calhar o ROI não é o maior, portanto, os custos face ao que eu vou encontrar não acaba de fazer um balanço, e então não aposto por esta formação. Acho que é uma boa nota para todos nós. Então, espero ter sido clara. Vamos então ao último dashboard, que, claro, não pode ser outro, ele que recolhe da forma mais abrangente, da forma mais laxa, da forma mais ampla o conjunto da amostra. Como podem ver aqui, este dashboard é semelhante no dashboard que apresentou a Luísa, o número 2, que é o de caracterização dos designers de serviço. Tem esta perspectiva demográfica, de estudo, faixa etária, nacionalidade, distrito de residência, mas as diferenças são, obviamente, aqui recolhemos a amostra toda, no dashboard 2 é apenas os designers de serviços, e aqui não estamos a focar-nos claramente com os designers de serviços, não existe o gráfico que sim existe no dashboard número 2, de tempo dedicado ao trabalho ao design de serviços. Do meu lado, do nosso lado, enquanto a apresentação desta ferramenta que esperamos que usem com muito, esperamos o vosso feedback, está. Vamos agora, eu vou partilhar no chat o acesso ao Power BI. Antes de partilhares no chat, nós temos já uma pergunta da colega Bárbara. Ok. Na verdade, nós já temos aqui duas questões. A primeira foi: qual foi o tempo de duração das pesquisas apresentadas, Laura? Nós abrimos o inquérito e ele ficou durante quanto tempo a ser respondido? Foi fechado... Quando fechamos? De facto... Acho que foi o verão inteiro. Dezembro, sim. Fechamos em dezembro. Foram 3 meses. Foram 3 meses, né? 3 meses, foi. Sim. Foram 3 meses. E uma outra pergunta que eu particularmente considero também bastante interessante é se nós acreditamos que os canais de divulgação da pesquisa poderiam influenciar no número de respostas durante a coleta das respostas das pesquisas. Qual é a opinião de vocês? Aqui foi, por acaso, Bárbara, fizemos um approach com bastante ajuda da comunidade. Não foi apenas espalhar pelas redes sociais, fizemos também uma espécie de selo de eu apoio esta iniciativa, que eram pessoas que são muito conhecidas na nossa comunidade, para eles espalhar a voz e amplificar a voz. Portanto, ficou um bocado... sim, social media, mas também foi também esse trabalho de pessoas individuais que faziam post, que chamavam outras pessoas. Sabemos que também foi espalhado por WhatsApp entre pessoas daqui do sector. Portanto, acho que nesse sentido
não conseguimos, obviamente, responder à pergunta quanto influenciou, mas achamos que, pela estratégia que aplicamos, conseguimos chegar o máximo possível às pessoas até de uma forma até quase natural, por assim dizer. Não sei se respondemos, Bárbara. E Luísa, As universidades também, né, foram difundidas, e por canais de empresas também. Então, nós tentamos focar mesmo no nosso target e, na verdade, assim, tivemos até um número, ficamos até surpreendidos, né, com os números e acho que funcionou bem. Sim, sim, eu também considero que o número foi bastante interessante para um primeiro relatório, né, uma primeira versão. Nós não estamos aqui a criar e nem tentar divulgar ou passar uma imagem equivocada do trabalho, foi o que nós conseguimos fazer, mas é o que consideramos que poderia ser entregue com alguma qualidade, seja pela amostra, seja pelo resultado final. Então é importante mencionar isso aqui também. Obrigado, viu, Bárbara, pela questão. Acrescentar aqui, Bárbara, que um indicador para nós também, indireto, se quiseres, de qualidade dos dados, de que efectivamente atingimos com alguma precisão o target que pretendíamos, foi o facto que os registros que retiramos de número de respondentes foi muito baixo. E isso foi uma indicação de que efectivamente conseguimos chegar com uma mensagem clara às pessoas certas, vamos dizer, entre aspas. É isso. Vou já responder aqui uma questão que apareceu da Bárbara, perguntando, dentre os colaboradores, 51% fez mestrado, mas ainda assim considera que construiu sua experiência sendo autodidata, etc. Ótima pergunta. Essa questão, como tem construído a sua experiência, não é uma seleção única, ou seja, o participante pode escolher mais de uma resposta, tá? Então, por isso, as respostas nesse caso são para além da formação acadêmica, né? E temos aqui uma diferença entre a formação acadêmica em Service Design e a formação acadêmica em algum curso que contém a disciplina de Service Design, tá? Então, para além da formação acadêmica, o participante também considera que a sua experiência é construída através da educação continuada, autodidata, estágios, enfim. Ficou claro, Bárbara? Faz sentido? Sim, faz sentido. Eu acabei de partilhar aqui no chat também os dados, seja da Made Design, seja da Ávila Digital, para que vocês tenham contato direto, caso estejam interessados no que foi dito aqui pelos nossos parceiros, estejam à vontade também para guardar os contatos da Ávila e da Made. Mais questões, pessoal? Eu diria que temos uma tarde muito tranquila. Sim, temos uma Acho que tarde as tranquila. perguntas virão. Os dados falam por si, Laura. Ou as pessoas estão muito curiosas e querem ir lá ver como é que estão, estão lá fazer cruzamentos e etc. Para quem efetivamente precisa trabalhar com isso. Nesse momento, o que eles mais precisam é de isolamento e concentração, né? Esse é um trabalho que, bem ou mal, foi construído diferente, como a Laura disse, de um papel ou de um relatório. Nós procuramos fazer aqui algo que seja de fato interativo e que possa construir valor aí no trabalho de todos que desenvolvem algo em Service Design em Portugal. Acrescentar aqui que no dashboard número 1 tenham o nosso contacto e também o contacto dos nossos parceiros. Caso tenham alguma dúvida, algum insight e queiram partilhar, por favor, façam isso. Isto é um trabalho colaborativo, o que faz sentido para todos nós. Se não houver perguntas, eu diria, Mauro, se não te importas, partilhar o ecrã novamente da apresentação e avançaremos com os próximos passos. Quer partilhar tu? Não, partilha, por favor. Ok. Estou a ter aqui uns problemas com o... Qual o slide? Número? 31.
Estamos em casa. Então, vamos partilhar o Obrigada, slide Victor. número 31. Então, fica aqui a nossa identidade. No seguinte slide, nós partilharemos todo este webinar, está a ser gravado. Portanto, se avançamos, têm aqui o link, o bit.ly, que dá acesso direto a esse Power BI. Não se preocupem que ficou no chat, não, está aqui também. Nós também faremos difusão nas redes sociais, mas nós não ficamos por aqui. E o que queremos partilhar também convosco. Vamos a isso. Portanto, isto hoje foi a apresentação do nosso trabalho, portanto, teríamos que ser nós, obviamente, junto com nossos parceiros, a dar um bocado de enquadramento e como usar esta ferramenta. Mas isto não vai ser o único. Em maio, a princípios de maio, haverá um segundo webinar que convidaremos um painel composto por pessoas da comunidade para comentar os dados disponibilizados hoje, desde as diferentes perspectivas que apresentamos: o mercado, a formação, quem são os seus designers, as empresas que contratam. Acho que vai ser muito interessante. De facto, quando começamos este projeto, começamos com um painel. Portanto, acho que vai ser muito interessante agora com esta perspectiva que já temos os dados. Antes era aquela experiência que nos explica o dia a dia, agora efectivamente com dados, como vai ser essa conversa. Achamos muito interessante e ficam convidados. Em breve faremos uma difusão do evento. Em junho e julho pretendemos apresentar o relatório, esse documento que Maicon já mostrou um bocado como lindão que vai ficar, e aqui fica um convite para todos vocês para aparecer. Isso que quer dizer? Todas aquelas pessoas que participaram no inquérito e que partilharam conosco o seu e-mail, nós enviaremos um e-mail a pedir se dão a sua permissão de aparecer numa das páginas, serão 2 páginas, com o seu nome. A comunidade participou, queremos celebrar isso e queremos pôr o vosso nome. A outra forma que queremos dar abrir esta porta à participação, que sempre é a nossa missão e ambição, é que, se quiserem, podem partilhar conosco fotos de Portugal. E nós acrescentaremos no nosso relatório. Acho que será uma coisa realmente linda. Além de que, se querem partilhar conosco insights que vão descobrindo usando a ferramenta, cá estamos para incluí-las. Não sei se Mauro, Luísa, Maicon e Fábio querem acrescentar mais alguma coisa? Não, para já não. Eu queria acrescentar uma coisa muito rápida. Claro. E, de fato, vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, sim. Sim. De fato, reforçar como foi prazeroso para mim ter participado disso e reforçar mais uma vez o poder que um trabalho envolvendo equipes multidisciplinares tem o poder de alcançar. Eu tenho absoluta convicção que sozinho eu não teria conseguido fazer isso. E me dá um enorme prazer em ter participado de um grupo que eu percebo claramente, e fica evidente para mim que isso é uma coisa que pode ser desdobrada em algum trabalho mais amplo, construído de uma forma envolvendo outros territórios, outros momentos, né? A gente estava vendo um momento ali ano passado, hoje é o outro momento que está se vivendo, e a gente consegue construir isso de uma maneira mais rápida, e essa experiência agregada eu acho que fica, né, como um valor agregado para um possível momento futuro, ou possíveis momentos futuros que esse trabalho pode possibilitar. Por falar nisso, Fábio, não sei se seremos nós, porque nós estamos aqui num trabalho que as pessoas mudam e o grupo inicial já estamos na versão 2 e poderão vir outros colegas, enfim. Mas o mais importante disso é que nós demos o pontapé de partida para um relatório onde aparece um índice de maturidade, informações sobre o mercado. Quem sabe em 2021, final de 2021, não haja uma iniciativa de se construir algo que continue esse trabalho inicial. Em 2022, mais uma vez, 2023, e depois de um tempo, a economia e as pessoas que efetivamente estariam daqui a 5 anos, por exemplo, na SDN,
possam demonstrar o impacto do Service Design no mercado, o quanto o índice de maturidade, por exemplo, melhorou ou piorou, quanto isso trouxe de algum benefício para a economia portuguesa e assim por diante. O que nós estamos a fazer aqui é tentar espoletar esse processo efetivo de maturidade para que em algum momento isso passe a contribuir cada vez mais para o desenvolvimento da sociedade e do país como um todo. Mas é isso. Pessoal, eu acho que nós chegamos aqui ao fim da nossa sessão, não, Laura? Tu és a patroa. Patroa somos todos. Luísa, não sei se querias acrescentar alguma coisa antes de despedir. Eu? Sim. Não, também agradecer, né, a participação primeiro dos service designers que colaboraram para esse número chegar ao que ele chegou e para a gente conseguir fazer isso, e claro, nossos parceiros, quem está aqui hoje. E eu espero que vocês tenham gostado e, enfim, como a Laura já falou e o Mauro já falou, isso é um trabalho em equipa, tá? E a gente, quando apresenta isso, a gente quer justamente que a comunidade se envolva o máximo possível e compartilhe suas ideias. Aprendemos muito também nesse processo. Então, é isso, pensar agora o que a gente pode construir com isso, né? Luísa, não sei se queres responder a pergunta da Bárbara. Não sei se eu percebi a pergunta. Tem alguma reflexão sobre o gráfico de porta de entrada para o Service Design? Existe visibilidade da estruturação de um setor dedicado ao design de serviços nas empresas respondentes ou atuação com o design de serviços? Ainda está atrelada. Não existe visibilidade. Não percebi. Bárbara, não sei se eu percebi a sua questão. Se existe visibilidade, a pergunta que foi feita nesse caso é o que, não sei se responde a sua pergunta, tá? A pergunta que foi feita para os participantes de acordo com eles, qual é a porta de entrada do Service Design nas organizações? Ou seja, quando a gente quando as empresas querem contratar um Service Designer ou um projeto de Service Design, qual é o departamento responsável por isso? E aí, nesse gráfico especificamente, a gente consegue ver pela mancha visual normalmente tem um departamento de inovação responsável por essa contratação, tá? Pelo menos 109 pessoas, né, respondentes consideram que é o departamento de inovação, mas o intuito da pergunta foi esse. Eu não sei se isso responde essa pergunta. Se puder, se não for isso, manda de novo que eu tento responder. Se existe um departamento de design de serviços. Não temos... Mas faz sentido, sim. A gente tem aqui o departamento de design, que não especifica, de fato, se é design de serviços ou design, tá? Mas ninguém refere com a opção de outros design de serviços, departamento de design de serviços. Temos a opção outros, em quase todas as respostas temos a opção outros, ninguém referiu o design de serviços. Então, fica o departamento de design em geral, tá? E essa mesma resposta vale para o tamanho da empresa. Lá a gente tem o tamanho da empresa, tamanho da equipe de design. Tamanho da equipe de design em geral, tá? Não necessariamente de design de serviços. Então, acho que agora é que é. Muito obrigada. Nós ficamos aqui... Obrigada. Como formiguinhas... Obrigada pela participação, Bárbara. Sim, por todas as perguntas. Mas uma vez obrigada a todos vocês, a Fábio, nosso Data Jedi, ao Maicon, nosso Leonardo da Vinci e a todos vocês. Vemo-nos em breve. Nós continuamos a trabalhar como formiguinhas. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado.